Oração pela cura do medo. Comecemos rezando o Salmo 27, em algumas traduções, Salmo 26. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor da minha vida. De quem eu terei medo? Quando os malvados me atacam para me devorar vivo, são eles, meus adversários e inimigos, que resvalam e caem. Se todo um exército se acampar contra mim, não temerá meu coração. Se travar contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança. Uma só coisa eu peço ao Senhor, e a peço incessantemente, é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o seu santuário. Assim no dia mau ele me esconderá na sua casa, na sua tenda, irá ocultar-me no recôndito do seu tabernáculo, sobre um rochedo me erguerá, mas desde agora ele levanta minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. E oferecerei no tabernáculo sacrifícios de regozijo, com cantos e louvores ao Senhor. Escutai, Senhor, a voz da minha oração. Tende piedade de mim e ouvi-me. Fala-vos meu coração, minha face vos busca. A vossa face, Senhor, eu a procuro. Não escondais de mim vosso semblante. Não afasteis com ira o vosso servo. Vós sois o meu amparo, não me rejeiteis. Nem me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensinai-me, Senhor, vosso caminho. Por causa dos adversários, guiai-me pela estrada reta. Não me abandoneis à mercê dos inimigos. Contra mim se ergueram violentos e falsos testemunhos se levantam. Sei que eu verei a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor e sê forte. Fortifique-se o seu coração e espera no Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esse salmo tão belo. O Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. Nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter medo. Não. Nós não precisamos ter medo porque o Senhor nos guarda. O Senhor nos guarda na partida, na chegada. O Senhor nos guarda de noite, de dia. Ainda que um exército, como rezamos no Salmo, se acampe contra nós, nosso coração não precisa temer. Ainda que o nosso pai e a nossa mãe nos abandonem ou não estejam conosco, o Senhor nos acolhe. Se estamos no abismo da depressão, do vício, do pecado, aí o Senhor vai para nos alcançar, para nos levantar, para nos redimir. Não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. Se nós nos decidimos em voltar para o Senhor nos acolhe. Não existe dor que o Senhor não possa curar. Se estamos no abismo, ali o Senhor nos encontra. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A quem temeremos? O Senhor é a proteção da nossa vida. Perante quem nós tremeremos? Não. Nós não temeremos porque a nossa segurança és tu, Jesus. És tu, Espírito Santo, és tu, Pai Criador. A nossa segurança é o Senhor. Não temeremos quando falarem mal de nós. Não temeremos na depressão. Sim, talvez tenhamos que enfrentar a depressão, o desemprego, a separação, a perda de alguém, mas enfrentaremos essa dor
esse sofrimento confiando no Senhor, com os olhos fixos no Senhor, sem titubear, sem olhar para trás. Senhor, nós não aceitamos o medo como nosso conselheiro. Nós não aceitamos que o medo inspire nossos pensamentos. Em Teu nome, Jesus, nós não aceitamos que o medo domine as nossas emoções, porque a especialidade do medo é roubar sonhos, é abafar a fé, é abafar a esperança, é sequestrar os nossos sonhos. Nós escolhemos não temer porque a nossa segurança é o Senhor. Nós escolhemos não temer porque Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ainda, Senhor, que as grandes águas irrompam contra nós, ainda que estejamos no meio das chamas, o Senhor é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Nós confiamos. Nós não temeremos as ameaças dos homens. Nós não temeremos aqueles que matam o corpo somente, como o Senhor mesmo disse no Evangelho, mas não podem matar a alma. Nós não temeremos o desemprego, a depressão. Nós não temeremos quando tivermos que recomeçar. Nós não temeremos diante dos vícios que querem roubar a nossa paz, querem nos levar ao desespero, ao suicídio, ao desânimo. Nós não temeremos quando as pessoas nos abandonarem, porque o Senhor está conosco. Como está escrito em Isaías capítulo 41, versículo 10. Não tema, pois eu estou contigo. Não tenhas medo, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te segurarei com a minha mão direita vitoriosa. É a tua promessa para nós, Senhor. Nós tomamos posse. Nós tomamos posse da tua promessa. O Senhor é a nossa luz e salvação. A quem temeremos? Nós não aceitamos a imposição do medo sobre nós. Nós não aceitamos que o medo abafe a nossa fé, Senhor, em Teu nome. Nós não aceitamos que o medo sequestre os nossos sonhos. Quantos filhos e filhas acorrentados por Satanás através do medo, Senhor. É um dos instrumentos do inimigo para roubar a nossa paz. Mas Jesus, pelo poder do Teu nome, nós suplicamos nessa noite, liberta-nos de todo medo, liberta-nos do espírito de medo, liberta-nos, Jesus, em Teu nome, do medo semeado em nós pela tentação, pelo mal, liberta-nos, Jesus, do medo da morte, do medo da solidão, liberta-nos, Jesus, do medo da pobreza, do medo do escuro, do medo de fantasmas. Liberta-nos, Jesus, do medo dos mortos, do medo de pessoas, do medo de roubos, do medo do futuro. Liberta-nos, Jesus, do medo de sermos abandonados e traídos. Liberta-nos. Liberta-nos do medo do Senhor. Quantas pessoas com medo de Deus, do medo do inimigo. O medo não é inspiração Tua, Senhor. O medo não é enviado por Ti. O Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza. Liberta-nos, Jesus, do medo que já se enraizou na nossa mente. Quantas pessoas neuróticas por causa do medo, extremamente preocupadas, apegadas a picuinhas, a bobeiras. Liberta-nos do medo, Senhor, pelo poder do Teu nome, Jesus. Tapa as brechas na nossa mente. Tapa as brechas, Senhor, no nosso coração. Tapa as brechas no nosso cérebro, nos nossos pensamentos. Que o medo não impere mais sobre nós. Que o medo não reine, Senhor, no nosso cérebro, no nosso pensar. Que o medo não reine mais na nossa vida. Liberta-nos, Jesus, do medo do inimigo, do medo do mal, do medo das obras das trevas. O inimigo é o Deus do medo, mas o Senhor é o Deus da esperança, da fortaleza, da alegria. Nós não aceitamos o reinado do medo na nossa vida. Nós renunciamos agora, Jesus, em Teu nome, a todo medo. Nós renunciamos, Jesus, agora em Teu nome, a todo desespero. Nós renunciamos, Jesus, agora em Teu nome, a toda angústia. Nós renunciamos, Jesus, agora em Teu nome, ao medo que nos acorrenta. Senhor, quantos filhos e filhas acorrentados pelo medo. Liberta-nos, Jesus. Sim, Senhor,
Quando eu rezava agora, o próprio Espírito Santo trazia à minha mente a imagem de pessoas com correntes. Me vinha essa imagem. Nos pulsos, nos tornozelos, suas presas pelo medo. O Senhor agora está libertando você dessa corrente do medo que te prendia, a bobeiras que não te deixava avançar. O Senhor agora liberta pessoas que tinham medo de lugares fechados, pavor, esse medo que gerou uma fobia. O Senhor está libertando você. Você que tinha um medo profundo da solidão, o Senhor te liberta agora. E você que tem que enfrentar nesse tempo na sua vida um grande desafio. Um desafio dentro de você, talvez lutando contra a depressão, contra a ansiedade, contra uma doença, você no tratamento, você com Covid, você com outra doença. Você com desafio externo, é o desemprego, é a empresa quase falindo, são as contas, problemas no casamento, problemas com os filhos distantes, nas drogas, problemas que você tem que administrar, familiares. A imagem que me vinha, a lembrança que me vinha, era de Davi e Golias. Davi pequeno, um jovenzinho, frágil, desacreditado. Golias, um grande guerreiro desde a sua juventude. Um grande guerreiro. Mas, veja bem, Davi, por mais que fosse pequeno, frágil, limitado, com grandes desafios diante de si, ele tinha a unção de Deus, ele tinha o favor de Deus, ele tinha a presença de Deus com ele. E com apenas 5 pedrinhas, com pedras, ele venceu o maior de todos os guerreiros que era conhecido naquela época, que era o gigante Golias. Talvez você hoje se sinta pequeno, filho, filha, mas não tenha medo. O Senhor está ungindo você agora. O Espírito Santo de Deus está ungindo você agora, com a mesma unção de Davi. Não tenha medo. Com Cristo você vai vencer. Não tenha medo. Com Cristo você vai vencer. Não tenha medo. Com Cristo você vai vencer. Não importa o tamanho do gigante. Não importa o tamanho do Golias, externo, interno, verdadeiro, imaginário. A unção do Todo-Poderoso está sobre você. E você vai vencer. Você vai vencer no nome de Cristo. Não tenha medo. Tenha fé. O Senhor é o teu guarda. Obrigado, Senhor, pela essa certeza. Obrigado por essa citação de Josué capítulo 1, versículo 9, que diz: na qual o Senhor nos dá uma ordem. Eu vos ordeno, seja forte e corajoso, não te apavores, nem desanime, pois eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo por onde quer que andares, que você andar. É uma ordem de Deus. Não te apavores, não lances olhares desesperados, pois eu sou teu Deus. Obrigado, Senhor, por essa unção que o Senhor derrama sobre nós. Obrigado pela unção de Davi. Nós dizemos não ao medo. Dizemos sim à fé. Dizemos não ao medo. Dizemos sim ao teu amor. Mesmo tendo que enfrentar esse Golias do câncer. O Golias do recomeço depois da separação. O Golias da viuvez, da doença do ente querido. O Golias desse vício no qual a pessoa recaiu de novo na droga, na bebida, no pecado. Não tenha medo. Não teremos medo. Porque o Senhor está conosco e mesmo quando nós caímos, o Senhor é a nossa luz. Nós confiamos em Ti. Por isso eu peço, Senhor, encha-nos agora com o Teu Espírito. Encha-nos agora, Espírito Santo de Deus. Enche-nos agora com a Tua unção, Espírito Santo. Enche-nos agora com o Teu poder.
Enche, Espírito de Deus, a nossa mente. Enche, Espírito de Deus, o nosso coração. Faz a fé ser forte dentro de nós. Aumenta a nossa fé, Espírito Santo. Aumenta a nossa esperança. Liberta a nossa mente dos pensamentos de pavor, de medo, de desespero. Liberta o nosso coração do medo que gera taquicardia, que está ligado também à ansiedade. Liberta-nos desse medo do futuro. Liberta-nos do medo do passado, do medo das pessoas descobrirem nossos erros e nos destruírem. Liberta-nos, Espírito Santo, sobretudo do maior medo do ser humano, que é de não ser amado, porque Deus nos ama e vai nos amar para sempre. Vem, Espírito Santo, encha o nosso coração, encha cada etapa da nossa história. Não deixa espaço para o medo dentro de nós. Não deixa espaço para o medo, porque nós escolhemos ter fé. A carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza daquilo que a gente ainda não vê. Então, Espírito Santo, nós acreditamos, escolhemos acreditar naquilo que a gente não vê. Nós escolhemos acreditar em Deus. Nós escolhemos acreditar na obra perfeita que Deus está preparando para nós. Nós escolhemos confiar no Senhor. Nós escolhemos acreditar em Deus, mesmo sem enxergar um desfecho positivo, razoável, satisfatório para a nossa situação. Nós escolhemos confiar em Deus. Nós escolhemos nos abandonar em Deus, mesmo quando nós não estamos enxergando. Ao contrário, Senhor. Ao contrário, Espírito Santo, às vezes nós só enxergamos o Golias, o gigante, o impossível diante de nós, o que nos limita, mas nós escolhemos crer mesmo sem ver, Senhor. Porque no barco da nossa vida, ainda que nós estejamos em águas agitadas, o barco da nossa vida está nas Tuas mãos, o mastro está nas Tuas mãos. Tu és o capitão, Tu és o Senhor que nos conduz. Nós não tememos o mar agitado, nós não tememos a tempestade. Jesus, Tu és a nossa segurança. Repita depois de mim: Jesus, Tu és a minha segurança. Repita ainda depois do Padre, vá repetindo depois do Padre: Jesus, Tu és a minha fortaleza. Jesus, Tu és a minha torre forte. Eu não temerei. Eu escolho acreditar em Deus. Eu digo não ao medo. Repita depois do Padre. Eu digo sim à fé. Eu creio na obra perfeita de Deus. Eu creio nos planos de amor de Deus para mim. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, Deus está no controle. E eu escolho confiar. Eu não temerei. Ainda que eu esteja vendo os inúmeros gigantes, ainda que o desfecho não seja positivo, mesmo diante dos medos, angústias, eu escolho confiar. Eu escolho me abandonar. Eu escolho Deus e Ele me basta. Cura agora, Senhor, no nosso coração as feridas do medo. Cura agora no nosso coração as raízes que nos levaram aos sentimentos profundos de medo. O medo que saiu do controle, Senhor, que se tornou transtorno, que se tornou fobia. Cura agora, Senhor. Pelo poder do Teu nome, Jesus, cura em nós profundamente o medo que se tornou fobia, que dominou a nossa maneira de pensar. Sobretudo, Senhor, as pessoas que têm esse medo de não serem amadas, de serem rejeitadas, de não serem vistas, de não serem lembradas. Cura esse coração, cura o nosso coração.
e aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé. Nós cremos e confiamos. Nós confiamos e cremos. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Não temeremos os ataques do inimigo. Não temeremos os problemas financeiros. Não temeremos diante dos problemas no casamento, diante da solidão, da solteirice. Não temeremos quando formos incompreendidos, porque o Senhor sempre nos acolhe. O Senhor sempre nos ama. O Senhor sempre acredita em nós, independente de quem tenha nos rejeitado. Tu és o nosso guarda. O Senhor nos guarda na partida e na chegada. Nós escolhemos confiar em Ti, Senhor. Eu quero ser feliz, eu quero ter a paz. De onde pode vir o meu socorro? Eu quero ser feliz, eu quero ter a paz. De onde pode vir o meu socorro? O meu socorro vem de Deus e é nele que eu confio. Sua força me liberta, me levanta. Ele é meu guarda, que não dorme nem cochila. Ele é meu guarda, me protege quando eu chego e quando eu parto. Ele é meu guarda, minha força na fraqueza, minha esperança. Me levanta em minhas quedas. Ele é meu guarda, que não dorme nem cochila. Ele é meu guarda, me protege quando eu chego e quando eu parto. Ele é meu guarda, minha força na fraqueza, minha esperança. Me levanta em minhas quedas. Obrigado, Senhor. Tu és o nosso guarda. A Ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Obrigado porque o Senhor nos guarda na partida, na chegada. O Senhor nos guarda em toda e qualquer situação. Em Ti nós estamos seguras, nos Teus braços de Pai. Nós não precisamos temer, não devemos temer. Tu és o nosso Senhor, nosso Deus. O Senhor é o nosso guarda. Nós confiamos, nós escolhemos confiar em Ti. Nós escolhemos não temer os inimigos carnais, corporais e espirituais. Nós escolhemos confiar em Ti, nosso Senhor e nosso Deus. Levanta-nos, liberta-nos do medo. Encha-nos agora com o Teu Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós e permaneça para sempre, sobre vossa mente e vosso coração, vos libertando do medo, vos fortalecendo na fé. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E eu te peço, não saia daqui do canal, desse vídeo, sem se inscrever no canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo. E deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não saia sem deixar, nem que seja uma linha, 3 palavras. Por quem, por que situação você quer rezar, que o Padre vai rezar por você. E compartilhe o link desse vídeo também nos seus grupos de WhatsApp, com pessoas que precisam.
com certeza vai ser uma bênção para muita gente. Não se esqueça, Ele te guarda, Ele cuida de você. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade maravilhosa de poder contar sempre com a Tua presença, com o Teu refúgio, com o Teu amor, com a Tua acolhida de Pai. Senhor, nós somos fracos, nós somos frágeis, Deus. Nós precisamos da Tua acolhida, Senhor. Nós precisamos da Tua misericórdia, Senhor. Muitas vezes nós corremos o risco de achar que somos alguma coisa, que somos importantes, que sabemos, que podemos, mas no fundo, nós somos fracos. Somos muito limitados, as coisas nos atingem, Senhor. As coisas nos afetam, Senhor. Eu te peço, Jesus, pelo poder do Teu nome, age agora sobre mim, age agora sobre esse filho, essa filha que ouve, que reza comigo nesse momento. Jesus, pelo poder do Teu nome, nós consagramos a nossa casa a Ti, nós consagramos o nosso ambiente de trabalho a Ti, os nossos bens, o ambiente no qual nós estamos nesse momento, a nossa família. Senhor, nesse momento de ansiedade, de estresse, nós invocamos o Teu nome, Jesus, sobre nós, sobre as realidades que nós estamos vivendo. Nós invocamos o Teu nome, Jesus, sobre os nossos problemas. Nós invocamos o Teu nome, Jesus, sobre a nossa mente, tão agitada pelo estresse, tão agitada pela ansiedade, Senhor. Eu te apresento cada filho que reza comigo, cada filha. Jesus, pelo poder do Teu poderoso nome, do Teu santo nome, age agora na nossa mente, Senhor. Vem retirando, Senhor, o estresse da nossa mente. Venha retirando a ansiedade da nossa mente. Liberta, Senhor, a nossa mente dos pensamentos compulsivos, obsessivos. Liberta a nossa mente dos pensamentos negativos, catastróficos. Jesus, nós consagramos a nossa mente a Ti, os nossos pensamentos, a nossa memória, as nossas lembranças. Vem, Espírito Santo, e toma conta da nossa mente. Vem, Espírito Santo, nós consagramos o nosso pensar a Ti. Nós consagramos, Espírito Santo, os nossos pensamentos a Ti, as nossas lembranças, a nossa memória, a nossa cognição. Vem, Espírito Santo, batiza agora a nossa mente. Venha tirar da nossa mente o estresse, esse esgotamento na nossa mente, Espírito Santo. Venha retirar da nossa mente a ansiedade, Espírito Santo, o medo do futuro, o medo da morte, o medo de perdermos as coisas, as pessoas. Vem, Espírito Santo de Deus, e liberta a nossa mente nesse momento. Vem, Espírito Santo de Deus, e liberta os nossos pensamentos. Nós submetemos os nossos raciocínios ao senhorio de Jesus. Nós submetemos os nossos pensamentos ao senhorio de Jesus. Nós submetemos a nossa criatividade ao senhorio de Jesus. Nós submetemos a nossa memória ao senhorio de Jesus, o nosso pensar. Vem, Espírito Santo, retirar pela raiz da nossa mente o estresse. Vem, Espírito Santo, retirar pela raiz da nossa mente a ansiedade, a agitação, a autocobrança excessiva. Quantas pessoas, Espírito Santo, exigindo de si
mais do que aquilo que podem dar. Quantas pessoas exigindo de si mesmas coisas que elas não são capazes de oferecer. Quantos filhos e filhas com dificuldade de acolher a própria imperfeição, de acolher a realidade de que são falhos, de que são fracos, de que são humanos, que não acertam sempre. Quantas vezes, Espírito Santo, nós sofremos por escrúpulo? Quantas vezes, Espírito Santo, nós sofremos por autocobrança excessiva, por esse orgulho que faz com que a gente acredite que nós somos Deus, que nós acreditemos que nós somos deuses, que nós somos perfeitos. Não, nós somos humanos, falhos, pecadores, limitados. Dá-nos a graça, Espírito Santo, de acolher a nossa própria imperfeição. Dá-nos a graça, Espírito Santo, de acolher a realidade que nós somos humanos. Vem, Espírito Santo, libertar agora a nossa mente de todo o estresse, de todo o desgaste. Venha retirar os pensamentos catastróficos da nossa mente, esse medo que vai nos consumindo e nos deixa sem capacidade de reagir. Vem, Espírito Santo, liberta a nossa mente. Pelo poder do nome de Jesus, que seja expulso da nossa mente toda tentação maligna, toda a opressão do inimigo, que seja expulsa da nossa mente agora em nome de Jesus. A opressão maligna, os pensamentos de morte, de compulsão, de desequilíbrio, os pensamentos que nos arrastam aos vícios, à impureza, que sejam expulsos da nossa mente agora em nome de Jesus. Filho, filha, tome a autoridade agora sobre você, sobre a sua mente, no nome de Jesus. E vá dizendo junto comigo, não fique só participando, ouvindo, assistindo essa oração. Não. Entre agora ativamente no combate espiritual, na batalha espiritual, e comece a determinar, a declarar: eu expulso da minha mente em nome de Jesus os pensamentos de ansiedade. Vai dizendo isso. Eu expulso da minha mente em nome de Jesus as mentiras do inimigo, as tentações. Vai dizendo com autoridade, usando o nome de Jesus. Vá repreendendo o mal da sua mente. No nome de Jesus, vá rezando junto comigo, vá soltando a sua voz. Não somente assista, mas seja ativo, porque é o poder da tua oração. Através do poder da tua oração, Deus vai fazer a obra em você. Pelo poder do teu nome, Jesus, liberta agora a nossa mente de toda mentira do inimigo que nos amarra. O inimigo é o pai da mentira e ele nos amarra com mentiras. Liberta, Espírito Santo, no nome de Jesus, a nossa mente das mentiras, dos padrões de pensamento que nasceram nos nossos traumas. Espírito Santo, vem curar. Quantas pessoas sofreram traumas na infância, Espírito Santo? Quantas pessoas sofreram abusos na infância, Espírito Santo? Abusos afetivos, abusos sexuais. Quantas pessoas, Espírito Santo, não se sentiram amadas na infância, não se sentiram respeitadas, mas foram abusadas, foram deixadas de lado, foram tidas como inexpressíveis, como não dignas de amor, de respeito, de admiração. Isso gerou traumas. Vem curar os traumas que estão na raiz do pensamento ansioso, Espírito Santo. Vem curar os traumas que estão na raiz desse estresse, dessa autocobrança excessiva. Espírito Santo, essa pessoa se cobra até quando ela está dormindo. Parece que ela sempre tem que passar no teste. Parece que ela sempre tem que ser sempre aprovada pelos outros. Essa pessoa tem uma necessidade de aprovação tão grande. Ela faz de tudo para que as pessoas a aprovem. Ela faz de tudo para que as pessoas a elogiem. Ela faz de tudo para que as pessoas a reconheçam, porque dentro dela existe uma criança ferida. Uma criança ferida, buscando aprovação, que não recebeu na infância, não recebeu do pai, não recebeu da mãe. Cura esse coração, Espírito Santo, dessa necessidade de aprovação, dessa autocobrança. Ela tem que ser perfeita em tudo. Não, ela não tem. O Senhor nos ama como nós somos, humanos, frágeis, limitados. Cura os traumas que estão na raiz do estresse. Cura as feridas que estão na raiz da ansiedade. E sobretudo, Senhor, liberta-nos dessa mania de nos cobrar tanto. Essa pessoa que não se cobra, não para de se cobrar, aliás, nem quando está dormindo. Essa pessoa se cobra
Até quando está dormindo, Senhor? Ela se exige tanto, Senhor. Ela exige de si mesma o que o Senhor não exige. Venha curar esse coração, acalma esse pensamento, acalma a tempestade. Você, filho, filha, que sentia que você estava no meio de uma tempestade, nas suas emoções, nos seus afetos, nos seus pensamentos. Você sentia que tudo estava agitado dentro de você. Você pode até visualizar a imagem dessa tempestade. O barquinho no meio do mar e as ondas vêm para de lá, de cá, e a água começa a entrar no barco. Talvez você se sentia no meio de uma tempestade agora, na sua mente. Que agitação, meu Deus! Nas suas emoções. Até o seu corpo está sentindo os efeitos do estresse e da ansiedade. Talvez você esteja tremendo agora, roendo as unhas, se furando, se perfurando, se arranhando, se cortando. Talvez o teu coração esteja tão acelerado que você não consegue respirar. Talvez você esteja tão apreensivo, tão em estado de alerta. Se sinta no meio da tempestade. Mas olha só o que a palavra de Deus diz. Ao cair da tarde nesse dia, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para outra margem do lago. Deixando a multidão para trás, entraram no barco, onde ele já estava, e começaram a travessia. Embora outros barcos o seguissem, mas logo se levantou um tão grande temporal, uma tempestade com vendaval e ondas rebentando contra o barco, que já estava cheio de água. Entretanto, Jesus dormia, deitado na popa, com a cabeça numa almofada. Inquietos acordaram-no, gritando: Mestre, não te preocupas que estejamos quase a morrer? Ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. O vento parou e fez-se uma grande calmaria. E disse-lhes: Por que vocês estavam com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? E tomados de grande espanto, perguntaram uns aos outros: Quem é este? Mas quem é este, a quem o próprio vento, a tempestade e o mar obedecem? Olha só, Marcos capítulo 4, versículos do 35 ao 41. Olha que coisa linda. Esses discípulos, eles são uma representação, muitas vezes exatamente fidedigna do que eu e você vivemos. Talvez hoje você se sinta assim, filho, filha, no meio dessa tempestade. E parece que Jesus está dormindo lá no fundo do barco. Às vezes parece que o Senhor simplesmente se esqueceu, está dormindo. Mas Jesus não está dormindo. Ele está no barco da sua vida. Agora. Padre, mas eu perdi o controle da minha mente, eu perdi o controle das minhas emoções, mas eu tentei já me suicidar, mas eu estou trabalhando num serviço estressante, em 3 serviços, mas eu estou com essa depressão pós-parto, mas eu estou comendo demais, eu deixei os exercícios, eu estou fazendo tudo errado. Calma, ei, tudo isso é maior do que Jesus? Tudo isso que você está vivendo é maior do que Deus? Claro que não. O Senhor está no teu barco e agora Ele está se levantando e dando a ordem para o mar. Cala-te, aquieta-te. E dando a ordem para o vento. Cala-te, aquieta-te. Sinta isso agora, filho, filha. Respira fundo, respira fundo. Sente a presença de Jesus com você aí agora. Eu sinto que a mão do Senhor Jesus, me vinha até essa imagem, está tocando a sua cabeça agora. Jesus está colocando a mão na sua cabeça agora e está acalmando a tempestade, o vento dentro da sua mente. Jesus, com aquele olhar cheio de paz e alegria, aquela presença cheia de unção, coloca a mão agora sobre o teu coração
E Ele está acalmando a tempestade, o vento, nas tuas emoções, dentro de você, no teu coração. O Senhor impõe as suas mãos santas, chagadas, poderosas, sobre todo o teu ser, filho, filha. E Ele está acalmando você agora. Respira fundo, fecha os seus olhos. Jesus te ama demais, você não está sozinho, sozinha. Essa tempestade não é maior do que Deus, não é maior do que o Senhor. E Jesus agora está colocando a mão dentro de você e está acalmando a tempestade. Sinta essa paz da presença, que vem da presença de Jesus. Ele já ordenou ao vento: aquieta-te, ao mar, cala-te. E a paz está se fazendo na tua alma, na tua mente, no teu coração. É a paz que vem do Senhor. É a paz que é Jesus. Talvez você até esteja chorando nesse momento, porque há muito tempo você não sentia essa paz, há muito tempo você não sentia essa alegria, há muito tempo você não sentia que você é amado, é amada. Não importa o tamanho dos seus erros, a quantidade, a densidade, Deus te ama, o Senhor Jesus te ama e Ele nunca vai desistir de você. Ele tem o melhor para você. Repita depois do Padre agora, põe a mão no teu coração e repita depois do Padre. Mas repita mesmo, reze. Se você puder, feche os seus olhos, se não, só vai dizendo. Repita depois de mim, fazendo a sua oração. Senhor Jesus, obrigado pela tua presença no barco da minha vida. Eu coloco agora, Jesus, aos teus pés todo estresse, todo desgaste, todo cansaço, todo medo, toda ansiedade. Eu te entrego agora, Jesus. Minha preocupação com o futuro, meu medo da morte, todos os meus erros, tudo que rouba a minha paz, tudo que está errado na minha vida, meus pecados, o que eu não consigo controlar, as minhas tempestades, interiores, exteriores, eu te entrego agora, Senhor. Vem, Senhor, e liberta-me em teu nome, Jesus. Liberta minha mente, minha alma, meu coração. Acalma minha tempestade, Jesus, em teu nome. Acalma o meu coração. Batiza-me, Senhor Jesus, agora, com o teu Espírito Santo. Dá-me a tua paz. Enche-me de esperança, enche-me de alegria, sintoniza o meu coração com o teu. Vem, Espírito Santo, e faz em mim a tua obra. Esvazia-me de mim mesmo e enche-me com o teu amor. Enche-me com a tua presença. Batiza-me, Espírito Santo de Deus.
E onde havia ansiedade, estresse, preenche com a tua presença, com a tua paz. Amém. Prepare-se agora, filho, filha, para receber a bênção que sela em você tudo o que foi feito nesse momento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sua mente, seu coração, seu corpo, selando tudo o que o Senhor realizou, que desça sobre a sua família e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por gentileza, inscreva-se agora no canal, não deixe de se inscrever no canal, para você receber mais orações como essa. youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Ativa o sininho das notificações para você ser informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui, e deixa já o seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo, porque só assim você faz com que você contribui para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Deus abençoe você. Oração pedindo a Deus a cura de uma doença. Oração pela cura de uma enfermidade. Querido filho, querida filha, muito bem-vindo ao meu canal. É uma alegria poder rezar com você e por você nesse momento. Saiba que o que é impossível para você, para a medicina, não é impossível para Deus. É claro, a gente confia na vontade de Deus, sabe que Ele tem uma vontade santa, perfeita e agradável para todas as coisas, ainda quando nós não compreendemos, não é? Confiamos na vontade do Senhor, mas, ao mesmo tempo, nós tomamos posse da palavra que diz: eu vos trago melhora e cura, como está na Bíblia. E a outra palavra que diz no Evangelho de Mateus: pedi e recebereis, pedi e vos será dado. Pedi e recebereis. Deus quer e pode nos curar. Claro, se for da sua vontade e no seu tempo. Precisamos ter fé. Tenha fé. E saiba que Deus te ama. Ele vê o que você está passando, o que você está vivendo nessa enfermidade. Você que talvez está vivendo essa enfermidade, ou você, filho, filha, que talvez está rezando por alguém que tem essa enfermidade. Saiba que o próprio Jesus disse, o próprio Evangelho, melhor dizendo, diz que Jesus chorou quando Lázaro morreu. Ele sente a nossa dor. Ele sabe quanto é difícil enfrentar uma enfermidade, ver a dor física sumir, se sentir frágil, fraco. Ele sabe. Ele sabe o quanto que é difícil. Então Ele está com você e pode te curar e pode te fortalecer. Se você é novo, nova no canal, querido filho, querida filha, eu te convido já a se inscrever agora no canal. Inscreva-se agora. Ative o sininho das notificações para você ser informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E deixa já de antemão seu joia, seu like, sua curtida. Porque assim você me ajuda o YouTube a entregar essa oração para mais pessoas e mais pessoas serem abençoadas por essa oração. Senhor Jesus, Tu és o médico dos médicos. Nesse momento de oração, nós depositamos no Teu sagrado coração todas as nossas enfermidades e todos aqueles que estão doentes. Renovai, Senhor, em cada alma a esperança de que as tempestades não duram para sempre. Muitos, Senhor, agora enfermos, doentes, se encontram num mar agitado,
de preocupações sem fim, de tristezas, de dores. Visita agora e toca, Jesus, nessa pessoa doente, nessa pessoa pela qual nós estamos rezando, ou nesse enfermo que agora recebe essa oração. Visita agora, Jesus, essa pessoa com câncer e alivia suas dores, e conforta e faz reacender a esperança, a fé no coração dessa pessoa, porque pior que o câncer é a falta de esperança, de fé, de amor. Toca essa pessoa com câncer, cura agora em teu nome, Jesus, se for da tua vontade, esse filho, essa filha que está padecendo com o câncer. Cura agora em teu nome, Jesus, essa pessoa que tem essa enfermidade, Senhor, profunda, essa enfermidade psicossomática, o lúpus. Venha curar, Jesus, a fibromialgia, o torcicolo constante, a enxaqueca, problema no fêmur, a dor na cabeça do fêmur, a dor no joelho, problema na rótula do joelho, problema no ciclo menstrual dessa mulher, escorrimento constante, problema de infertilidade, de impotência desse homem, essa infertilidade, esse casal tentando engravidar e não consegue. Vem curar, Jesus, em teu nome. Vem, Jesus, curar a enfermidade da mente, a depressão, a ansiedade, a psicose, a neurose, as enfermidades psíquicas. Cura em teu nome, Jesus. Vem curar, Jesus, em teu nome, as enfermidades emocionais. Vem curar, Jesus, em teu nome, as enfermidades físicas que causam tanta dor, Senhor. Tanta dor a enfermidade física tem causado nessa pessoa. Vem curar, Jesus, das dores crônicas. Vem ajudar essa pessoa também a carregar a sua cruz. Porque talvez é através dessa enfermidade também que o Senhor está salvando essa pessoa. Que o Senhor está tornando-a digna do céu, Senhor. Muitas vezes a gente não percebe, a gente não sabe, mas é justamente a nossa cruz, a enfermidade, o que está nos purificando e nos salvando, Senhor. A gente não sabe, a gente não consegue ver, mas é precisamente essa cruz, essa enfermidade que está nos tornando, Senhor, mais parecidos contigo, que está nos tornando, Senhor, mais dignos do teu amor, que está nos tornando, Senhor, aptos a sermos salvos por ti. O Senhor nos purifica também através das enfermidades. Então nos dá força para carregarmos a nossa cruz, Senhor, sem reclamar, sem vacilar, sem praguejar, sem blasfemar. Dai-nos fé, esperança e amor para carregarmos a nossa cruz, sem perder o foco em Ti, a esperança e a fé. Ensina-nos a oferecer, Senhor, a nossa dor, o nosso sofrimento em sacrifício, unindo-o ao Seu sacrifício na cruz. Ensina-nos a oferecer isso pela salvação dos nossos, pela salvação das pessoas em geral, pela conversão dos pecadores. E conforta-nos, Jesus, pelas Suas 5 chagas, pela Sua cruz e ressurreição. Conforta-nos nesse momento de enfermidade. Visita agora essa pessoa pela qual estamos rezando na UTI, Jesus, na enfermidade que ela está. Visita essa pessoa, Senhor, talvez se degenerando, que essa enfermidade degenerativa. Vem curar, Jesus. Vem salvar. Vem libertar. Cura essa enfermidade, Jesus, física, psíquica, emocional, espiritual. Cura esse câncer em teu nome, Jesus. Cura essa depressão, essa ansiedade, esse medo. Cura essa doença rara, Senhor. Até o diagnóstico está sendo difícil. Cura, Senhor, essa demência que está causando a falência múltipla, Senhor, dos órgãos, de tudo dessa pessoa. Vem curar, Senhor, essa pessoa que saiu tumores na cabeça, que está sofrendo de hanseníase, de lepra. Essa pessoa que está na carne viva, que está cheirando mal. Essa pessoa que sente tanta dor que não quer mais viver. Alivia o sofrimento desse filho, dessa filha. Esteja com ele, Senhor. Na sua agonia, Jesus, no Getsêmani, o Senhor falou com o Pai, o Senhor recebeu o conforto da presença do Pai. Em algumas traduções do Evangelho diz que anjos estavam contigo. Coloca os teus anjos agora, Jesus, com esse enfermo nessa UTI. Coloca os teus anjos agora com esse enfermo, Senhor, nesse quarto.
Traz a ele, a ela, conforto, esperança, fé, alívio das dores. E se for a hora dessa pessoa, Senhor, traz todo o preparo para a alma dela que ela precisa ter. Vem curar, vem libertar, vem restaurar. Vem e salva essa pessoa. Vem e cura essa enfermidade em teu nome, Jesus. Cura essa doença. Devolve a essa pessoa o que foi roubado por essa enfermidade. Como a Bíblia diz, devolve 7 vezes mais a essa pessoa o que foi roubado por essa enfermidade. Segura na mão dessa pessoa e transforma as dores em confiança, o medo em confiança na vitória, as lágrimas em sorrisos de paz interior. Amado Jesus, sabemos que tudo pode ser mudado pela força da oração. E nessa certeza nós acreditamos que o Senhor nunca vai nos desamparar, nem nos deixar numa situação de enfermidade. Senhor, hoje eu peço também, por intercessão da Virgem Maria, vem restaurar essa pessoa. Vem curar essa perna enferma. Vem curar esse corpo enfermo. Vem curar das cardiopatias. Vem curar totalmente, revigorar, restaurar a saúde, Senhor. Que no vale de lágrimas da enfermidade, esse filho, essa filha, contemple as alegrias do teu amor misericordioso, que nunca desampara, mas caminha conosco na saúde e na doença. Vem cura, Jesus. Faz novas todas as coisas, na vida, no coração, na mente, na alma dessa pessoa. Vem fazer novas todas as coisas, Senhor. Nós cremos no que o Senhor disse: pedi e recebereis. E nós acreditamos na sua palavra, que diz: eu vos trago melhora e cura. Eu vos trago melhora e cura. Jeremias 33, a partir do versículo 2. Eu vos trago melhora e cura. Vou curá-los e mostrar-lhes plenitude de durável bem-estar. Cura-nos em teu nome. Sobretudo, cura nossa alma, nos levando à conversão e em tudo a fazermos a tua vontade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre o seu tratamento, sobre essa pessoa pela qual você reza. Permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu convido você aqui agora, filho amado, filha querida, escreva nos comentários os seus pedidos de oração, nome das pessoas, as situações pelas quais você quer que o Padre reze. Escreva aqui o nome dos enfermos. O Padre vai rezar, nós vamos rezar aqui no canal, é uma corrente de oração. E não saia daqui sem deixar sua curtida nesse vídeo, sem se inscrever no canal. E eu recomendo você a conhecer as playlists do meu canal. Tem a playlist das orações, com orações fortíssimas por quase todas as causas e situações. Orações muito fortes, sabe, que vão, de fato, ser uma bênção para você. E também eu convido você a conhecer a playlist da reflexão diária do Evangelho. Todos os dias eu posto a homilia diária, a reflexão diária do Evangelho, de 8 minutos aproximadamente, com certeza vai abençoar muito você. Se inscreva no canal e venha todo dia ouvir a reflexão do Evangelho. Deus ilumine você.